Olá, olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais uma edição da partilha da Palavra de Deus. As leituras dominicais do quinto domingo do tempo comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura do hoje do livro de Jó, capítulo 7, versículo 1 a 4. Depois continuamos a 6 até 7. E o salmo é Salmo 146. Segunda leitura, São para os Coríntios, capítulo 9, versículos 16 a 19. E continuamos 22 a 23. O Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, versículo 29 a 31. Preparemos para escutar a palavra da salvação, para que esta palavra venha iluminar a nossa vida. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis. Abra o meu coração, faça com que entendamos a palavra de Deus de melhor forma. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e logo lhe falaram dela. Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão e levantou-a. A febre deixou-a e ela começou a servi-los. Ao cair da tarde, já depois do sol posto, trouxeram-lhe todos os doentes e possessos, e a cidade inteira ficou reunida diante da porta. Jesus curou muitas pessoas que eram atormentadas por várias doenças e expulsou muitos demônios, mas não deixava que os demônios falassem, porque sabiam quem ele era. De manhã, muito cedo, levantou-se e saiu. Retirou-se para um sítio ermo e aí começou a orar. Simão e os companheiros foram à procura dele, e quando o encontraram, disseram-lhe: todos te procuram. E ele respondeu-lhes: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de pregar aí também, porque foi para isso que eu vim. E foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, neste quinto domingo do tempo comum, o tema que queremos partilhar convosco, olhando a primeira leitura e o Evangelho, é que Deus preocupa-se com a humanidade. As leituras deste quinto domingo apresentam-nos a humanidade indefesa, diante do problema do mal, da dor e dos horrores da vida. Quando olhamos para a nossa sociedade de hoje, verificaremos que não faltam problemas, sofrimentos, guerras, fomes e muitas outras preocupações. No meio de tudo isso, podemos perguntar: qual é a atitude de Deus diante dos dramas que marcam a nossa existência? Os textos de hoje garantem-nos que Deus dá sempre a mão para nos ajudar a levantar. Basta que acreditamos na sua palavra, esperamos a sua face com paciência. O Evangelho põe em destaque duas situações notáveis. Jesus, primeiramente, cura a sogra de Simão Pedro, que estava na cama com febre, logo ao sair da sinagoga. Entre outras curas e exorcismos realizados por ele. E depois, Jesus retirou-se para um sítio ermo para rezar. Na cura da sogra de Simão Pedro, Jesus mostra-nos o modo como deve ser a nossa preocupação e a nossa atitude para com os irmãos doentes e compromisso depois da cura. Primeira coisa é proximidade. E a segunda, Jesus estendeu a mão, portanto, estender a mão. E a terceira, alegria de poder servir os outros.
O primeiro gesto do Senhor Jesus é o de aproximação, proximidade. Jesus foi ao encontro da mulher aflita e acamada. Faz-se próximo da doente e procura renovar a vida desta doente. Segundo gesto é o de dar a mão. Jesus tomou-a pela mão. A mão que dá força e vigor. A mão que dá esperança. Cristo é para os doentes a mão de Deus, ou a mão que Deus estende a cada um, na sua dor e na sua solidão. Na experiência de ser amada, toda a vida encontra a sua justificação. Queridos irmãos e irmãs, a mulher curada pela mão de Jesus levantou-se e começou a servir. O resultado da cura possibilita ao anúncio que consiste em estar também disponível para servir o outro que tem necessidade. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho ainda sugere que a ação de Jesus tem de ser continuada pelos seus discípulos, pois o efeito imediato do encontro com Jesus e da vida que brota dele é a ação missionária que se concretiza no serviço dos irmãos. Depois, na primeira leitura, com a experiência de Jó, que nos é apresentado neste livro que o Jó, protagonista principal, e ele é apresentado como um homem piedoso, temente a Deus, zeloso, cumpridor dos preceitos de Deus. Como resposta à sua conduta exemplar, tudo na vida de Jó é visto como uma recompensa de Deus. E ele, no Antigo Testamento, vemos que é o melhor modelo da dogma da retribuição. Conceito de Israel que realmente, ao enxergar a Deus como um atento negociante, que ensinava que os bons são recompensados divinas pelos nossos bons ações. Ou seja, os bens são recompensas divinas pelos nossos bons atos. E os males são castigos divinos da desobediência. Todavia, ao longo do livro de Jó, Jó perde tudo o que tinha e não consegue encontrar justificação para o tamanho da infelicidade que ele tinha. Se ele sempre foi zeloso, por que está sendo castigado então por Deus? 4 amigos vão ter com Jó, tentam convencer Jó a aceitar a sua culpa porque essa situação é resultado do seu pecado. Mas Jó continua a manter firme que realmente nada fez de mal. Sempre foi fiel à palavra de Deus. E no meio do sofrimento, sempre nos surge essa questão. Particularmente nós cristãos. Por que eu? Por que da minha família? Por que dos meus filhos? Por quê? Nós fazemos tudo na igreja. Nós rezamos. Vamos a Fátima a pé. Fazemos tudo o que temos que fazer. Mas a grande questão é, mas por que nós? Queridos irmãos e irmãs, Deus preocupa-se com toda a humanidade. Aguardar, ter paciência, continuar a rezar, não desanimar, não murmurar, esperar na face de Deus. Pode parecer que é algo fácil, mas não é. No momento difícil da vida, dizer que meu irmão tenha fé, meu irmão tenha esperança, custa muito, mas com a graça de Deus, conseguimos força. Que diante dos nossos males neste mundo, saibamos cultivar a esperança e amor para com a vida. Queridos irmãos e irmãs, onde quero esta semana propor algumas pistas para a nossa meditação. Como fazemos todos os domingos. A primeira pista é como reajo diante do sofrimento dos outros. Como vivo os dramas, dificuldades da minha vida. Está de um lado, alguém a sofrer, eu. Como é que eu vou reagir diante dos sofrimentos do irmão? Depois, do outro lado, como eu vivo as dificuldades, os dramas da minha vida pessoal. Invoquemos o Senhor que nos ajuda nesta nossa caminhada, que possamos acolher tantas alegrias, tantas dificuldades
e acreditar que Deus faz tudo para os seus filhos. Passe bem e um bom domingo para todos. Cuida bem de si e o Senhor também será o seu auxílio. Confia no Senhor, porque é o nosso maior auxílio. Louvai o Senhor, que salva os homens de todas as tribulações. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Que Maria Santíssima, nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.